convocação e mandar o ministro vir amanhã. Porque para mandar um jatinho da FAB pegar essa ladra, essa corrupta lá no Peru, foi rápido, deputado Faur. Imediato, poucas horas estava lá, mal tinha sido condenado, estava aqui. E nós estamos esperando mais de 30 dias para o ministro vir dar a explicação de por que deu asilo para uma bandida. Isso não é só respeito, aliás, Olá, pessoal, é sempre muito bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui conosco. Trago para você hoje uma discussão acalorada que aconteceu na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Cobram uma explicação, o pessoal da direita, cobram uma explicação do governo Lula por que um resgate tão rápido da ex-primeira-dama do Peru. E isso gerou muita discussão e muita confusão. Vamos ao vídeo e depois voltamos com mais comentários sobre esse assunto. Deputado Amon, deputado Marcel. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, essa discussão aqui nem deveria estar acontecendo, para ser bem sincero. Eu sinto que essa comissão está sendo humilhada. Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Felipe Barros, que merece todo o respeito dos colegas pela posição que ocupa, está sendo humilhado pelo governo do Lula, na frente de todo mundo. O cara deu asilo para uma corrupta, alegando razões de saúde. Só se ser ladrão é ser doente. Senhor presidente, aqui em respeito a Vossa Excelência, em deferência ao cargo que ocupa, na minha humilde opinião, Vossa Excelência devia encerrar essa discussão, botar a convocação e mandar o ministro vir amanhã. Porque para mandar um jatinho da FAB pegar essa ladra, essa corrupta lá no Peru, foi rápido, deputado Faur. Imediato, poucas horas estava lá, mal tinha sido condenado, estava aqui. E nós estamos esperando mais de 30 dias para o ministro vir dar a explicação de por que deu asilo para uma bandida. Isso não é só respeito, aliás, com a comissão, não, é com os peruanos também. Eu dei entrevista para vários jornais peruanos, inclusive o Comércio, que é o maior jornal lá do Peru. O povo está indignado. E o Lula está tentando fazer essa narrativa de que porque ele aqui teve os seus processos anulados pela STF, bandido que é, também pode trazer os bandidos lá de fora e anistiá-los aqui no Brasil. Que vergonha, senhor presidente. Me desculpe aqui a veemência, mas essa discussão não deveria estar acontecendo. Eu peço a Vossa Excelência que paute o requerimento de convocação e acabe com essa discussão que não deveria estar acontecendo. Como pode o governo oferecer uma data para depois de 30 dias, inclusive, para 27 de maio? Até lá, quantos bandidos mais o governo vai botar aqui para dentro? Para quantos outros ladrões o PT vai oferecer o Uber da FAB para vir aqui para o Brasil? Alexandre de Moraes, inclusive, deixou um traficante ficar aqui e ele, em consórcio com o PT, a gente já sabe, inclusive, quem é. O Brasil já sofre na rua com a criminalidade, com bandidos assaltando, matando por causa de um celular. E nós aqui na comissão discutindo se podemos aceitar a oferta do ministro das Relações Exteriores para vir lá no dia 27 de maio. Faça-me o favor, tenha santa paciência, isso é uma vergonha. Repito, poucas horas depois da condenação, a ex-vice-presidente corrupta do Peru, ela já tinha o jato da FAB à disposição para trazê-la aqui ao Brasil. Viramos Uber de bandido, as forças aéreas brasileiras. Olha, senhor presidente, eu fico aqui realmente indignado porque é de deixar qualquer cidadão honesto, cumpridor da lei, revoltado. Por isso, concluo, senhor presidente, dizendo que paute essa convocação, que votemos e que o ministro venha, se possível, inclusive hoje, não importa onde ele está, que é o voo da FAB, que trouxe essa ladra, criminosa, bandida. Traga o ministro aqui para dar explicação para essa Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Marcel. Nós temos mais dois inscritos, que é o deputado Marco Feliciano, o deputado Zuco e deputado Arlindo Chinaglia. Quem mais? E deputado Flávio Nogueira. Daí encerramos a discussão e vamos à votação do requerimento. Então agora com a palavra o deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, para a economia de tempo, quero fazer coro aqui ao deputado Marcel Manhattan, que está coberto de razão. O desrespeito com essa casa já chegou ao limite. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores atendeu prontamente o convite de todas as emissoras de TV para falar.
deu entrevista a todos e, quando questionado se ele viria a essa casa, disse: sempre estive prontamente para atender. Ele mente, isso é hipocrisia. O assunto hoje, nas pontas onde nós atuamos como representantes do povo, as pessoas estão questionando. É uma vergonha que o país fez, é uma vergonha usar um avião da FAB ainda para buscar uma corrupta. Nós precisamos pautar isso aqui urgente, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Zucco. Senhor presidente, inclusive nós vamos votar depois uma nota de repúdio. E é impressionante, presidente. Olha a imagem que esse parlamento está passando para o Brasil. Tantas pautas importantes de relações exteriores, mas a gente tendo que convocar um ministro incompetente, irresponsável, inclusive, não é só Marcos Feliciano, não é só sobre esta pauta envolvendo essa corrupta. Temos aí que perguntar para esse ministro como é que ele deixou uma ONG, Organização dos Estados Interamericanos, que está envolvida em contratos sem licitação no G20, na COP30, mas o seu ministro está fugindo desta comissão, desrespeita essa presidência, fala que quer vir daqui a 40 dias. Ministro, deixa de ser cara de pau. Aqui é Congresso Nacional. Nós representamos o povo. O senhor que é incompetente, que está dando asilo para uma corrupta, que está usando a Força Aérea indevidamente, tem que vir aqui se explicar. Senhor presidente, além de tudo isso, eu saliento que esta postura do Itamaraty contradiz compromissos internacionais do Brasil no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Mas como se trata de PT, talvez isso seja normal, né? Lidar com o termo corrupção, dar asilo para uma corrupta condenada a 15 anos é normal, usando dinheiro público, usando Força Aérea Brasileira. Isto é uma vergonha. Então, não há negociação, não há situação que não seja uma convocação. Para ontem, já está atrasado, o ministro já está atrasado de comparecer a essa casa. E eu espero, senhor presidente, que todos verifiquem quem vai votar pela não convocação, quem vai ficar ocultando o que este governo federal está fazendo com o dinheiro público. Porque anistiar quem foi condenado por corrupção é a marca do PT. Por isso, senhor presidente, espero que a gente possa convocá-lo e peço a Vossa Excelência que essa data seja o mais breve possível. Registrado os votos contrários de quem se manifestou. Eu quero subscrever esse requerimento e frisar sobre a importância desse assunto, sobre vários assuntos, né, que podem ser questionados ao ministro, mas principalmente esse assunto que está em tela, né, que é sobre dar guarida para uma criminosa internacional, uma pessoa que é acusada de receber malas e sacos de dinheiro, pelo que consta, pelo que a imprensa divulgou nos autos, constam que essa mulher recebeu malas de dinheiro, 200, 300 mil, para a campanha do seu marido, também bandido. E eu faço até um questionamento aos parlamentares e ao próprio povo brasileiro. Por que a pressa em resgatar essa criminosa lavadora de dinheiro, trazer em avião da FAB em tempo rápido? Será que Lula da Silva tem medo de uma delação dessa mulher? Tem medo dela falar demais e novamente colocar ele na cena do crime? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Por favor, vamos seguir. Queria apenas registrar que eu quero subscrever esse requerimento, que fique registrado aqui, por favor.
Registrado, deputado Marco Feliciano. E eu aproveito, senhor presidente, para parabenizá-lo, senhor presidente. Obrigado, presidente. Parabenizá-lo pela postura, acho que merece uma salva de palmas aqui de toda a nossa oposição, principalmente. Obrigado. Questão de ordem, obrigado, deputado Marcel. Que não há possibilidade de, uma vez votado, se acrescentar autores. Já foi votado. Então, os dois que se candidataram não podem estar. Vamos, então, item 7 da pauta, requerimento número 33 de 2025, do senhor Zucco, que requer-se a presente moção de repúdio contra a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por crime de corrupção e lavagem de dinheiro, decisão que compromete a imagem internacional do Brasil e representa um grave desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, além de impor custos indevidos ao Estado brasileiro. Para encaminhar a favor, por 3 minutos, passo a palavra ao deputado do requerimento, deputado Zucco. Presidente, eu quero só, mais uma vez, falar da decepção, muito bem falada aqui pelos parlamentares que me antecederam. Nós precisamos entender as prioridades do governo federal Lula. Nós precisamos entender aonde se gasta dinheiro público no governo Lula. Nós precisamos entender o que está atrás dessas decisões. Este caso envolvendo essa senhora corrupta envolve diretamente empresas brasileiras. Vocês entenderam onde a gente pode estar chegando? Os casos de corrupção levantados pelo Ministério Público do Peru envolvem empresas brasileiras. Por que será que o presidente Lula está recebendo este asilo de uma ladra, de uma corrupta? Recentemente, ele esvaziou o Ministério das Relações Exteriores brasileiros por ocasião dos negócios que envolvem a OEI, Organização dos Estados Inter-Americanos, que tem contratos sem licitação envolvendo a COP30, o G20. Será que uma organização espanhola tem que contratar papel higiênico e banheiro químico, Marcel? Será que é normal tirar o papel do Itamaraty de verificar as negociações com organizações internacionais? Esvaziou o Itamaraty. Mas isso, já temos denúncias que estão sendo publicitadas pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, pela revista Veja. Aguardem. Poderemos estar diante de um novo mensalão, Petrolão ou Janjão, já que a Janja tem um cargo nesta ONG. Então, senhor presidente, esta moção de repúdio nada mais é do que um grito para este governo federal. Respeitem os brasileiros. Respeitem o nosso recurso. Usar dinheiro para ir lá pegar de avião da FAB uma corrupta. Tantos casos de brasileiros com problema de saúde em outra nação. Mas não, este é o padrão Lula de governar. Por isso, eu espero de forma unânime que esta comissão vote esta nota de repúdio em relação a este recebimento carinhoso de mais uma corrupta no meio do PT. Deputado Lucas Redecker. Presidente, eu quero saudar aqui o deputado Zucco, que traz essa moção aí de repúdio, essa concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru. É um tema que nós estamos debatendo aqui e, de fato, é um verdadeiro absurdo. Uma pessoa condenada por corrupção é buscada, e o Marcel definiu muito bem, por Uber, da FAB, em que pega essa pessoa, traz para o Brasil com asilo político, simplesmente
com custos do governo brasileiro, sendo que nós temos diversos problemas no Brasil que não são resolvidos pelo governo, mas para buscar uma pessoa condenada por corrupção, o governo tem disponibilidade para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que me preocupa é o que internacionalmente os órgãos, os outros países estão vendo do Brasil. Nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que foi dito aqui, que ela não está sendo cumprida pelo governo quando se trata que toda pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países, à exceção de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações Unidas. Ou seja, crime de direito comum, que é o crime de corrupção, não pode, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, um governo proporcionar o asilo político para essa pessoa. Ou seja, o governo está fazendo de forma incorreta. Portanto, que eu protocolei e quero pedir para o presidente pautar na próxima sessão, foi protocolado agora há pouco, um requerimento para a ONU, aprovado por essa comissão, por meio dos seus órgãos competentes, que apure o descumprimento deste requerimento da Declaração Universal de Direitos Humanos. O que a ONU tem a dizer sobre isso, que o governo brasileiro fez, mandando um jatinho da FAB buscar uma pessoa condenada por corrupção e dar asilo político para ela. Esse é um verdadeiro absurdo e nós temos que ter uma resposta, vide o descumprimento que foi feito pelo governo brasileiro. Qual é que é? Há uma punição? Não acredito que não tenha, mas a ONU tem que se manifestar em relação a isso. Por que existem os tratados internacionais? Os tratados têm que ser cumpridos. E a partir do momento que tu faz parte, tu tem um acordo dos tratados, o governo brasileiro tem que cumprir. Além de que não foi cumprido, não é legal e também é imoral. Imoral a atitude do governo brasileiro em relação ao asilo político dessa pessoa condenada por corrupção. Mas, bem, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos vários membros do governo que foram condenados por corrupção e estão aí dando rumo do nosso país, infelizmente, não evidentemente com o meu voto, mas sim com a contrariedade das minhas posições políticas em relação ao governo dentro dessa casa. Então peço que possamos pautar na próxima sessão esse requerimento à ONU e aprovar aqui na comissão. Obrigado, deputado Lucas Redecker. Como no requerimento anterior, via de regra, como se trata de um requerimento, é apenas um favorável e um contra que tem direito regimental de fala. Mas como esse é um caso que está nos noticiários e eu tenho várias demandas de outros colegas deputados que queiram falar, também vou abrir a palavra para 3 favoráveis e 3 contras, para que após isso a gente continue na pauta da comissão. O deputado Arlindo Chinaglia me pediu a palavra, passo a palavra a ele. Eu quero subscrever. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer aqui uma observação. Quando envolve o PT, eu faço isso com muito desagrado, porque eu tenho amigos em vários partidos que passaram por situações de terem sido presos, e não necessariamente essas pessoas você pode caracterizar como eternamente corruptas. Se tem algum partido aqui, exceto um ou outro, eu queria fazer esse desafio de quem é que não teve algum tipo de problema, o que não significa defender o que é errado. Primeiro. Segundo, é preciso falar pelo menos aquilo como foi o processo. O governo peruano deu o salvo-conduto, ou seja, esteve de acordo com o asilo, porque se assim não fosse, entre sair da embaixada e ir até o aeroporto estaria presa. Segundo, eu acho, de certa maneira, surpreendente, por parte de um ou outro talvez não sinta nenhuma surpresa, é que, primeiro, é preciso reconhecer que no Brasil tem, inclusive, o chamado turismo médico. O que é o turismo médico? Aqueles ricaços do mundo inteiro, que pode se tratar em qualquer país, ele escolhe o Brasil pela qualidade do atendimento, pela qualidade dos profissionais de saúde e fica mais barato. Portanto, imaginar que uma pessoa com câncer não mereça o tratamento adequado, ela pode até, eu diria, alegar por motivos da sua circunstância ter sido condenada. Mas para quem já foi presidente da República, ela é a primeira-dama, seria, eu diria,
um ataque brutal se mentira fosse que ela não precisasse de um determinado tratamento. Quarto elemento. Há toda uma ira, eu estou talvez exagerando, mas às vezes parece que é só ira, de raiva, de ódio, quando alguém é contemplado com um asilo e falam dos custos de um avião da FAB. Todos aqueles que falaram do custo, eu também quero desafiar para vir defender a renúncia fiscal a cada ano tem no Brasil. Este ano a renúncia fiscal, somando União e Estados, passa de 800 bilhões. Os mesmos que falam do custo, eu vou conferir, digamos, só para provocá-los, quando for votada, eu diria, a próxima renúncia fiscal aqui na Câmara dos Deputados. Então eu penso que são argumentos de ocasião, mas que se comparado com outros fatos, tudo aquilo que é dito cai por terra. Então essa indignação, ela tem uma natureza, eu diria, não é que, para quem fala, tem um certo, eu digo, uma oportunidade, não quero falar oportunismo, uma oportunidade para mostrar uma indignação, que eu quero dizer, francamente, eu não acredito nela. Por isso nós somos contra. Obrigado, deputado Arlindo. Deputado Sargento, por favor. Presidente, primeiro eu quero subscrever esse requerimento, importante requerimento do deputado Coronel Zucco, e o deputado que me antecedeu, ele tinha usado da palavra para que a minha subscrição do outro item, do item 5, e a do Marcel não valessem, até porque já tinha sido votado o requerimento. É só lembrar que eu tinha falado já com a mesa, pedi até para minha assessora ir até a mesa, e eu pedi várias vezes a palavra antes da votação, não consegui me expressar, então eu queria subscrever o quinto, né, e o sétimo agora. E o deputado Arlindo Schinaglia, ele ficou bravo comigo, porque quando eu cheguei aqui, e ele até falou que em homenagem a isso, quando eu cheguei na comissão agora pela manhã, ele trouxe um documento para mim assinar aqui sobre uma nota de pesar ao falecimento do Papa Francisco. Eu absolutamente nada tenho contra o extinto, contra o Papa Francisco, pelo contrário. O que eu tenho mesmo é contra o partido dele. Então, como eu vi escrito PT na frente, eu não assino nada. Nada que o PT proponha e o PSOL proponha, eu não assino. A não ser que seja aumento de pena de criminosos. E isso eu nunca vi acontecer em 6 anos que eu estou aqui na Câmara. Então, o que esse partido traz para mim, eu vejo que quando eu sou abordado aí nos corredores, antigamente era muito assinatura no papel. Ah, assina para mim uma frente parlamentar, assina para mim um sei lá o quê. Quem que é? PT, não assino. Até um dia eu fui assinar 10 proposições. A última era legalização da maconha. Adivinha, deputado? PT. Então não assino nada do PT, deputado Arlindo Schinaglia. E faço isso amparado pelo meu direito de assinar, votar. Artigo 53. O senhor pode espernear, chorar. Não assino nada do PT e nem do PSOL. Pronto, fim de papo. Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Obrigado, deputado. Por favor, conceda a palavra por um minuto ao deputado Arlindo. Eu quero agradecer ao cabo pela homenagem que ele me presta. Porque com esse padrão, eu lamento ter pedido o apoio dele em favor do pesar do Papa Francisco. Você vai ficar calado para eu continuar ou não? Portanto, é um provocador, como se nota, e ele deveria responder, inclusive, porque ele é da base do governo. Já que ele ataca tanto, devia ser coerente. Devia ser coerente, cai fora. Agora, ele quer as benesses que às vezes ele imagina que vai ter do governo, para depois fazer um discurso oportunista para agradar a sua base. Ele deveria também me dizer quantos ele matou, se matou, na condição de policial. Porque nós temos que analisar a questão de segurança pública, inclusive
analisando a letalidade provocada pelo Estado brasileiro. Ou seja, eu agradeço essa sua atitude e quero dizer que lamento quando eu acreditei que você fosse, de fato, um cara cristão. Deputado Marcel Van Hatten, e após o deputado Marcel, encerramos a discussão para votarmos o requerimento. Talvez eu precise do tempo do novo, senhor presidente, então eu vou pedir que se me agregue o tempo. E antes de começar, eu quero fazer um desagravo 5 minutos aqui, pela liderança do Partido Novo e mais 3 minutos regimental. Eu quero ainda fazer um desagravo ao meu colega Sargento Faur, que não merece as palavras que estão aqui, muito menos a forma como o deputado Arlindo Chinaglia, lamento isso, deputado, a forma como o senhor agride ele na religiosidade. Isso é algo que eu não esperava vir de Vossa Excelência. Sinceramente, isso é muito triste. Isso diminui o seu tamanho, ainda mais como ex-presidente dessa casa, agredir alguém no âmbito religioso e mentir sobre a condição também do deputado Sargento Faur, que é de oposição, nunca foi de governo, e é um dos parceiros de primeira hora na oposição. Então, o senhor falta com a verdade. O partido é uma coisa, mas o parlamentar aqui é outra. Cuidado. Eu tenho muito cuidado com as palavras, Vossa Excelência me conhece. Presidente. Conceder, por fim, 1 minuto ao deputado Arlindo. Seu microfone está desligado. O deputado Marcel terminou de falar? Ah, eu até fiquei impressionado, deputado Marcel, porque você havia solicitado a deputada... Vamos começar... O tempo de Vossa Excelência está suspenso, então Vossa Excelência tem a palavra. Depois eu concedo por 1 minuto a palavra do deputado Arlindo. Peço que todos respeitem a palavra do deputado Marcel. Só fiz um desagravo que entendi caber aqui ao meu colega deputado Sargento Faur. Senhor presidente, aí volta a me dirigir ao deputado Chinaglia, inclusive, que aqui tem representado o governo, e os demais deputados do PT. O PT está defendendo a extradição, não a extradição, perdão, a concessão de asilo para uma criminosa, pega com a boca na botija, com malas de dinheiro lá do Peru, aqui para o país. Sabia, deputado Marco Feliciano, que desde 20 de março de 2024, deputado Chinaglia, desde 20 de março de 2024, estão venezuelanos na Embaixada Argentina, em Caracas, sob, eu vou dizer até custódia, porque eles estão em prisão hoje lá do Brasil, e que até hoje o Brasil não os trouxe para cá, ou deu uma solução. Pois bem, esses são perseguidos políticos. Deputado Felipe Barros, desde 20 de maio, me propõe inclusive a visitá-los, se conseguirmos, com segurança, fazê-lo hoje na Venezuela. Desde 20 de março de 2024, membros da campanha da Maria Corina Machado estão na Embaixada Argentina, que não reconheceu a fraude eleitoral ocorrida lá e, portanto, não reconheceu, ou melhor, reconheceu a fraude, não reconheceu a vitória de Maduro, rompeu relações, seus diplomatas saíram da Venezuela, o Brasil assumiu a Embaixada Argentina, e desde aquela data estão lá Magali Meda, que era chefe de campanha da Maria Corina Machado, Pedro Uruchurtu, chefe de Relações Internacionais, Cláudia Macero, chefe de comunicações da campanha, Humberto Villalobos, chefe eleitoral, Omar Gonzalez, chefe de coordenação política. E até o dia 19 de dezembro havia ainda... Eu só pediria um pouquinho mais de silêncio, está difícil, não preciso gritar tanto se a gente tiver mais silêncio na sala. Aliás, não preciso gritar nada nesse caso. Por favor, eu peço ao plenário que está cheio, agradeço, por boas razões, obviamente, que está cheio, mas que a gente diminua um pouco o tom de voz para que o deputado Marcel possa fazer uso do seu tempo de fala. Obrigado, e assim eu posso também evitar a agressão aos ouvidos alheios. Fernando Martins Motola ficou até 19 de dezembro de 2024, se entregou para o governo do ditador Maduro e morreu no dia 26 de fevereiro de 2025. Ele foi o único que saiu nesse meio tempo e faleceu. Pois bem, o Brasil assumiu a representação no dia 1º de agosto de 2024, logo depois que a Argentina não reconheceu a vitória do Maduro. Tá? Ou 1º de agosto de 2024. A Argentina tinha concedido asilo diplomático no dia 28 de março
anteriormente, aí exportando em 2024, e a Venezuela não deixou esses perseguidos políticos saírem, e o Brasil não está fazendo o esforço que fez para tirar uma corrupta criminosa de lá, para ajudar esses venezuelanos que são perseguidos políticos, não são criminosos. No dia 21 de abril, agora, 2025, quando recebemos essa mensagem, já faz 150 dias que não há eletricidade mais na Embaixada Argentina. Cortaram o serviço, Maduro cortou o fornecimento de energia elétrica. Eles tinham um gerador de emergência que se fundiu. Instalaram um novo, teve falhas, não tem conseguido religar e o governo Maduro impede que os técnicos possam ir lá consertar. Não tem água, só se pode um caminhão com 1.000 litros de água a cada 10 dias. É isso que o regime do Maduro permite chegar nessa embaixada argentina, sob cuidados de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Deputado Pazuello, eu ia dizer que eles estão presos, aliás, eu comecei dizendo que estão sob custódia do governo brasileiro, que estão presos, não, estão pior do que na cadeia, porque não tem água nem luz. Isso é tortura, deputado Chinalha. E Vossa Excelência é corresponsável por tortura junto a esse governo do Lula se não tomar uma providência. Eu peço providência por humanidade. Eu peço providência por caridade com essas pessoas. Esses são perseguidos políticos. Agora, Nadine Heredia, corrupta, tem um jatinho da FAB no Peru para trazer para o Brasil. O Lula, que é amigo do Maduro, amigão do Maduro, não trabalha por esses perseguidos políticos. Então, deputado Chinalha, com todo respeito, sempre demonstrei nos debates com Vossa Excelência, eu peço encarecidamente para que Vossa Excelência não seja cúmplice desse ato de desumanidade junto com o governo Lula. Que traga essas pessoas ou para o Brasil ou para a Argentina. Ofereça o avião da FAB para esses sim que necessitam. É uma vergonha nós estarmos vendo uma discussão aqui sobre a convocação ou não de um ministro que não quer vir em menos de 30 dias, agora felizmente aprovamos a convocação, enquanto nós temos há mais de um ano perseguidos políticos venezuelanos sem água, sem luz, numa embaixada sob responsabilidade do Brasil e que o Brasil não faz nada para resolver de fato o problema. 2 pesos e 2 medidas? Ou a única medida do PT é realmente ajudar quem é parceiro no crime? Deputado Felipe Barros, me coloco à disposição de Vossa Excelência. Confesso que eu mesmo, que tenho contato pessoal, conheço pessoalmente um desses membros da equipe, o Pedro Uruchurto, que me mandou as informações, inclusive, conheço ele pessoalmente. Eu peço que nós intercedamos em nome desses venezuelanos que lá estão, sob custódia do governo brasileiro, sendo torturados, deputado Marco Feliciano definiu bem a palavra. Porque quando você não tem água, quando você não tem energia, tem água limitada, você não está mais vivendo em condição de humanidade. E é isso que o governo brasileiro está fazendo com os perseguidos políticos fora do país e, infelizmente, também aqui dentro do Brasil. Eu peço, por isso, deputado Chinalha, sua ajuda e intercessão junto ao governo para resolver esse problema, porque é insustentável que continue dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Arlindo Chinaglia. Deputado, Vossa Excelência vai falar pela liderança da maioria? Da maioria. Da maioria. Isso. Vossa Excelência tem 8 minutos. Pois não. Primeiro eu queria registrar que... Presidente, só para finalizar esse assunto sobre a questão partidária que foi citado, fui eleito em 2022 pelo PSD, um partido que eu tenho o maior respeito, inclusive tenho um respeito gigantesco pelo líder Antônio Brito, só que quem conhece a minha trajetória sabe, após a eleição, o partido decidiu democraticamente que iria ser base do governo Lula, mas o meu partido foi base do governo Bolsonaro, 2019 a 2022, foi base do governo Bolsonaro. E eu aqui na Câmara dos Deputados tenho votado 100% como oposição ao governo Lula. Eu, Sargento Faur, sou base de Jair Messias Bolsonaro e sou base
do tenente-coronel Zuco, líder da oposição. Eu não sou base de ex-condenado, de ex-presidiário. Se o meu partido é base, o problema é dele, eles têm essa autonomia. Eu, Sargento Faur, sou base, repito, de Jair Messias Bolsonaro e do tenente-coronel Zuco, líder da oposição. Força e honra! O que podemos perceber é que a esquerda tenta de toda forma evitar que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vá até a comissão e explicar por que o governo brasileiro agiu de tal forma em relação à ex-primeira-dama do Peru. Os deputados de direita cobram a ida do ministro até a comissão para que possa se explicar por qual motivo o governo brasileiro ofereceu asilo para a ex-primeira-dama do Peru. E não só ofereceu o asilo, mas mandou um avião oficial do governo, um avião da FAB, até o Peru, para poder resgatar a ex-primeira-dama. Então, não só os deputados, mas eu acho que todo o Brasil quer saber por que o governo brasileiro agiu dessa forma. E se você for um pouco mais a fundo na matéria, você vai perceber que o ex-governo do Peru estava envolvido, ou melhor, foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, envolvendo a Odebrecht. Olha só. E aí você vai perceber a ligação entre PT, Lula, Odebrecht e o ex-governo do Peru, a ex-primeira-dama do Peru. E aí nós podemos perceber qual o interesse do Lula em buscar a primeira-dama do Peru o mais rápido possível. Eu não sei o que você está pensando disso, eu não sei como você enxerga isso. Mas será que Lula ficou com medo de uma possível delação da ex-primeira-dama do Peru e por isso a pressa em resgatá-la? Eu não sei o que você pensa. O que você acha disso? Lula foi condenado na Lava Jato, né? E hoje ele é um descondenado, ele não é inocentado, ele é um descondenado pelo STF. Mas Lula foi condenado pela Lava Jato devido aos processos da Odebrecht. E a Odebrecht tem uma ligação com o governo peruano. E Lula teve compaixão da ex-primeira-dama do Peru. Eu não sei o que você pensa disso, mas deixe os seus comentários aqui nesse vídeo. Dá um joinha, que isso nos ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal se você não faz parte, para que você possa ser notificado de todos os vídeos que nós postamos aqui. Muito obrigado pela sua companhia. É uma honra ter você aqui conosco. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.